Sejam bem-vindos ao podcast Educação. Eu sou a Emily. Eu sou a Thaísa. Nós somos mães, amigas, educadoras. Fazemos esse podcast para os pais, responsáveis, familiares e todos aqueles que se sentem responsáveis por uma criança ou adolescente. Este é o nosso 6º episódio da 2ª temporada e hoje nós falaremos sobre autoestima, a importância da autoestima nas crianças e adolescentes. Bem, e para começar sobre esse assunto, é muito interessante a gente falar sobre algo que se desenvolve, né? Então, a gente não nasce com a nossa autoestima, né, ok, nem nada assim. A gente desenvolve algo. E se a gente pensa sobre essa ótica de desenvolvimento, nós pensamos, então, nas responsabilidades que nós, enquanto adultos responsáveis, temos de apoiar as nossas crianças nesse processo de desenvolvimento da sua autoestima, né? Entendendo que através do auto-amor, do aprender a se valorizar, a gente vai, de fato, alcançar o que todo pai, todo responsável, todo educador busca, né? Auxiliar na criação, né, na formação de adultos mais confiantes, mais seguros de si mesmos, né? Que se valorizam e que então vão ser ainda mais felizes, né? Acredito que esse é o grande objetivo de qualquer adulto que se sente responsável por alguém. E aí a gente vai falar sobre infância, entendendo que é na infância onde a gente constrói identidade. A criança começa a se entender como alguém, um agente, né, nesse processo do mundo, como um ser social, como alguém que tem vontades, que tem interesses, que se olha no espelho, que se percebe alto, baixo, né? Qual a cor do seu cabelo, qual a cor dos seus olhos, eu me sinto bem, eu me sinto bonito, qual é essa roupa, qual deixa de ser a roupa, né? Qual a roupa que eu gosto, qual a roupa que eu não gosto. E neste processo todo de se perceber como um indivíduo, então, a gente começa a criar identidade e também entender qual é a nossa estima, né? Se nós gostamos de nós mesmos, o que nós sentimos, o que trazemos. E é nesse processo que a gente traz a importância de cuidar na infância dessa construção de autovalorização e também de autoamor, né? Então é isso que vai trazer com que a criança possa se desenvolver mais à frente com um relacionamento saudável consigo mesmas. Muitas vezes a gente fala das relações sociais, mas nesse momento também é tão especial a gente observar essa importância da relação com ela mesma, nesses aspectos de autoamor e de autovalorização. E passando ali a infância, né, gente, eles chegam na adolescência. E como é que fica essa autoestima na adolescência? A adolescência é um período de muitas mudanças, mudanças físicas, mudanças hormonais, mudanças emocionais. Então, isso acaba, sim, abalando um pouco a autoestima da criança. Principalmente se a criança vem desenvolvendo, tendo essa autoestima desenvolvida, incentivada desde a infância, ela já chega na puberdade, já chega na adolescência com uma bagagem. Ela já chega se vendo, se compreendendo, né? E mesmo assim ela tem uma dificuldade em se enxergar no espelho e ver o quanto ela mudou, o quanto o rosto já não é o mesmo, já não tem a mesma pele de bebê, já não tem as mesmas feições, o corpo não é o mesmo, né? O corpo se modificou, muita coisa aconteceu, os meninos começam até a mudar a voz, então eles vão mudando essa identidade. Então, se nós pais responsáveis, se a gente começa a desenvolver essa autoestima desde a infância, a gente tem um pouquinho mais de facilidade na adolescência. Porque na adolescência eles vão se questionar, né? Eles vão se questionar, será que eu me aceito como eu sou? Será que eu me vejo, eu gosto da maneira como eu me vejo? Todo ano eu dou uma aula de autoestima para os meus alunos, né? E aí a primeira pergunta é: você gosta do que você vê no espelho todos os dias? E aí tem adolescente que fala assim: ai, professor, não sei, porque eu nem me olho no espelho.
Hoje eu acordei, mal penteei o cabelo, não tive nem tempo de me olhar no espelho. Então, essa questão do espelho, gente, a gente fala assim, ah, é futilidade, é aparência, não sei o quê. Não, é uma coisa simples, né? Que denota que a pessoa, ela fala assim, você se olha, é uma coisa normal, quase todo mundo acorda e se olha no espelho para escovar os dentes, não é ficar se admirando no espelho, né? É para escovar os dentes, é para pentear o cabelo, é para lavar o rosto. Então é uma coisa cotidiana e que isso denota muito a relação que a gente tem com a nossa aparência, o fato da gente conseguir ou não ter o hábito ou não de se olhar no espelho. Então, quando a criança já tem uma certa dificuldade com a autoestima, quando chega na adolescência, isso se agrava um pouquinho. E aí a gente precisa trabalhar um pouco mais, ajudar esse adolescente a lidar melhor com essa questão da autoestima. E não, a gente não pode negligenciar, porque a gente normaliza e fala assim, ah, todo adolescente tem problema de autoestima. Não, gente, não é todo adolescente que tem problema de autoestima. E a gente não deve esperar passar. Porque tem pais que falam assim, ah, depois que passar essa fase da adolescência, melhora. Na fase adulta, ele melhora, ele vai ter mais autoestima. Não, a gente não pode deixar isso passar. Nós temos que cuidar, nós temos que acompanhar, nós temos que estar ali atentos o tempo todo nessa relação que o nosso filho, a nossa filha tem com ele mesmo. E saindo agora um pouquinho do nosso script, isso que você falou me lembrou muito de um vídeo, eu acho que foi da Dove. Eu vou resgatar aqui e deixar nas nossas descrições, onde eles sentavam várias crianças, né, em separado, cada uma no seu momentinho, e perguntavam para elas assim, ó, se vocês pudessem mudar qualquer coisa em vocês, o que que vocês mudariam? E aí uma criança falava, tipo, mudar alguma coisa em mim? Aí ela depois de pensar um tempão, ela falava assim: "Ah, eu queria ter asas". Aí a outra criança vinha e falava assim: "Ah, eu queria", também depois de pensar muito, do tipo, não sei o que mudar em mim, né. Ela falava: "Ah, eu queria ter orelhas de duendes". Aí a outra criança vira e fala assim: "Ah, talvez eu queria ser verde". E nisso as crianças vão trazendo, elementos, né, de imaginação, do lúdico, de histórias e tal, coisas extremamente caricatas, muito engraçadas. Mas esse comercial terminava justamente: "Quando foi que nós deixamos de estar confortáveis com o que a gente se vê no espelho?". Porque, em geral, a criança ela consegue se olhar, se identificar e se amar. Exato. E se E de essa pergunta repente e a diferença, se essa pergunta é feita para a mesma pessoa na infância e na adolescência, tem respostas diferentes. exatamente. E muitas vezes, além de todos esses processos naturais, como você já comentou, de todas as mudanças, né, que elas passam, a gente ainda traz o fator social, né, do quanto o meio afetou a sua própria sensação de estima, né, de valorização e a Uhum. sua autoimagem. Então, É, porque muitas vezes tem muito mais a ver com o exterior do que com o interior, né. Essa falta de aceitação de nós mesmos, o querer se parecer com algo que não somos nós, né. porque é uma questão da adolescência olhar para o outro, né? A criança ela ainda é mais egocêntrica. À medida que ela vai crescendo, se desenvolvendo, ela vai começando a olhar mais ao seu redor, as outras pessoas. O adolescente ele já se compara muito, né? Com os amigos, com os colegas de escola, com os ídolos, né? Com os YouTubers e afins que eles seguem. Então já existe essa comparação maior, que não é assim de uma hora para outra. A gente percebe que a criança, lá pelos 9, 10 anos, ela já começa a despertar para isso, né? De olhar o colega, de olhar o amigo. Então a gente começa esse processo de comparação. E aí sim a gente começa, isso afeta a nossa autoestima. Ver o outro, ver que eu sou diferente do outro, porque que aquela minha amiga tem um cabelo assim, o meu cabelo é de outro jeito. Então, essa comparação também dá uma abalada na nossa autoestima. E aí eu trouxe muito para a gente ver assim, ó, na infância, em geral, nós somos muito felizes com a nossa imagem, né, com o que nós vemos. Então, a importância de nós fortalecermos realmente, né, desenvolvermos essa autoestima, esse autoamor, esse autocuidado, esse relacionamento íntimo,
né, conosco mesmos ali na infância. Por quê? A partir da adolescência, né, a gente pode começar a observar esses sinais de baixa estima. E aí é onde tem que acender a luzinha para os pais, para os educadores, para os familiares, e o não conformismo, né, de que vai passar, vamos esperar. Então, quais são esses sinais que a gente pode observar? Isolamento, né? Que, embora seja algo comum, a gente não pode ver isso com uma naturalidade, né, nesse aspecto do conformismo. Baixo rendimento escolar, muitas vezes isso tem a ver, né, com essa autoestima, com essa baixa autoestima. Questões de se denegrir, de usar palavras que tragam, né, essa sensação de que eu não sou bom, eu sou fraco, nem tentar realizar algo com a percepção de que já vai se frustrar, né, que não vai conseguir. Desistir, que é o desistir sem tentar. Mudanças, né, diversas ali em relação aos outros também, mudanças nos relacionamentos. Então, alguns sinais como esse, por exemplo, também de agressividade. E aí a gente precisa, enquanto pais, enquanto responsáveis, se manter alerta para tomar atitudes e não simplesmente esperar, né, isso passar. Exato. E aí, isso me lembra, né? Isso me lembrou quando eu estava até preparando aqui para a live, né? Isso me lembrou um episódio que, quando eu era criança, eu nasci com um lábio duplo aqui em cima, assim, ó. Quando eu sorria, o lábio dividia, sabe? Tem uma atriz que tem o lábio igualzinho. Toda vez que eu vejo ela, eu lembro. Aquela Karina Bach. Ela tem o lábio de cima igualzinho meu, que eu tinha. E aí, isso na infância, né? Isso eu vivia com isso, mas meus irmãos brincavam muito com isso, assim, faziam bullying comigo com relação a isso. Mas eu tinha uma autoestima ok. Aí, quando chegou na adolescência, eu comecei a. Eu não queria, eu não falava, eu sempre fui uma adolescente mais calada, mais, como se diz, mais reservada. E aí, a minha mãe começou a perceber, quando eu fui fazer 15 anos, olha, meu aniversário de 15 anos, que eu fui tirar umas fotos e tal, a minha mãe percebeu que eu não tirava foto sorrindo, porque era a hora que eu sorria que aparecia. Aí eu não tirava foto sorrindo. Aí minha mãe falava, sorri. Aí eu sorria. Mas na hora de escolher as fotos, eu não escolhi nenhuma que eu estava sorrindo. Eu só escolhi as que eu estava assim, sorriso de Mona Lisa, sabe? Eu só queria essas. Aí a minha mãe percebeu, minha mãe falou assim, você não quer sorrir por causa do lábio? Eu falei, é. Ela falou assim, você não quer fazer uma cirurgia para tirar? Aí eu falei, uai, e assim, na minha cabeça, gente, de adolescente, eu nunca nem tinha pensado nisso, eu não sabia se podia, se existia, se tinha como, sabe? A minha mãe falou assim, você não quer ver se a gente vai procurar um médico para poder tirar, ver se tem como tirar? Aí eu falei, uai, mãe, aí eu, sabe, quando despertei para um negócio que eu não tinha parado para pensar ainda. E aí a minha mãe foi, me levou no dentista, o cirurgião dentista, e a gente tirou, né? Cortou minha boca assim de fora a fora, tirou. E depois disso, gente, fez uma diferença enorme na minha autoestima. Mas é assim, a sensibilidade da minha mãe em perceber que era uma coisa sutil. Eu não estava chorando por causa daquilo, eu não estava em depressão por causa daquilo. Era uma questão simples mesmo. Então, se a gente pensar agora, refletindo sobre como, né, que os pais, familiares, os responsáveis pelas crianças e pelos adolescentes, eles podem auxiliar nesse processo da construção da autoestima, né? Então a gente tem algumas questões que podem servir de dicas, digamos assim, para que isso aconteça, né, gente? O diálogo, o tempo de qualidade, porque é quando a gente para realmente para conversar. Numa pequena diálogo, numa pequena conversa, você compreende se o seu filho, seja criança ou adolescente, isso aparece mais na adolescência, né? Como a gente falou, a criança ela não tem muito essa autocrítica. O adolescente ele já é extremamente crítico. Então, de repente, você conversar, por que seu filho não quer usar bermuda, os meninos, as meninas não querem usar blusa que mostra barriga, ou algumas questões que vêm ligadas à roupa, principalmente. Então, a gente ir percebendo nessas pequenas coisas. E tempo de qualidade, que é o que a gente prioriza
né? A gente fala muito, quando a gente fala de ter um olhar atento, a gente já falou em vários episódios sobre esse olhar atento. Num tempo de qualidade, é aquele tempo que você passa realmente presente com seu filho, com seus filhos, né? Sem ter celular, sem ter outras intervenções. Então, essas são uma das questões, né? Também elogios, afetuosidade, né? O afeto, onde você realmente está vendo a criança, vendo o adolescente em todo, no seu todo, ali de sentimento para sentimento, né? Essas demonstrações de afeto são muito importantes para a construção da autoestima das crianças e dos adolescentes. E uma que pode parecer simples, é uma atitude que pode parecer simples, gente, mas que é extremamente importante, essa construção de laços afetivos, né? Entre o responsável, o pai, a mãe, quem cuida, e a criança. Temos ainda o apoio, o incentivo, quando você apoia, incentiva a criança, o adolescente no que quer que que ele queira fazer, seja um esporte, seja um hobby, seja inúmeras coisas que eles gostam de fazer, eles sentirem, né, que a gente apoia, que a gente tem orgulho, que a gente incentiva, que mesmo que seja difícil muitas vezes, mesmo que a criança não seja boa naquilo que ela faz, né? A gente, pais e mães, a gente sabe que, né, nossos filhos não são bons em tudo que eles fazem, mas a gente incentivar eles, né? Por mais que a gente perceba que talvez ele não seja tão bom naquele esporte, naquela modalidade, no que ele se pretende a fazer, mas a gente estimular isso, né? E apoiar a decisão deles, apoiar a vontade deles, isso é primordial. Aí é legal a gente pensar em tudo isso nos elogios, né. E não são aqueles elogios vazios e cegos, não. De falar: "Ah, a criança ali", né, por exemplo, enquanto pai, a gente está vendo que não tem muito futuro no sentido, assim, digamos, da habilidade daquele negócio. E fala: "Nossa, vai, você é o melhor". Não, não é sobre isso. É sobre realmente elogiar o esforço, a dedicação, né, a vontade da criança. Mostrar para ela o valor que tem, né, o tentar, a experiência, valorizar a jornada do aprendizado, do desenvolvimento de uma habilidade nova, da perseverança, promover essa sensação, né, de confiança, de segurança, realmente no experimentar, no tentar. Não é aquilo vazio de do ego, né? É o contrário, não é sobre envaidecer, e sim Exato. do fortalecer a criança nesse processo dela, do desenvolvimento da sua própria autoestima. Não é aquele, você é bom em tudo que você faz, você é lindo de qualquer jeito, você sabe? Não, não é sobre isso. Às vezes, muitas vezes, isso atrapalha nesse desenvolvimento de autoestima, né? Porque, se eu sou bom em tudo mesmo, se eu sou ótimo desse jeito, tá, não preciso nem tentar fazer nada, eu vou ser sempre bom. Então, às Exato. vezes, a gente achando que está abalando, a gente está não Eu ajudando a nossa não criança. preciso nem me esforçar, né? Exatamente. Então, assim, não é nesse sentido do ego, né, e sim o contrário, da gente elogiar, reforçar e apoiar. E a importância que tem aqui, o cuidado da nossa parte sobre as críticas, né. Eu pensei muito, assim, sobre isso, porque o mundo ele já pode ser duro demais nas críticas, na forma de apontar os nossos erros, de rotular, de trazer comparações. O mundo ou a gente mesmo. Então, qual é a nossa função enquanto pais, enquanto familiares, enquanto educadores? Fortalecer essa criança para que ela possa, né, ultrapassar esses desafios cuidando de si mesma, né. Então, é muito duro quando a gente tem os rótulos, as comparações e as críticas de uma forma negativa e agressiva dentro de casa, né, ou nesses ambientes onde a criança deveria se sentir segura, né, cuidada, amada. Então, o quanto é importante a gente cercar a nossa criança de relações saudáveis, afetuosas e que a fortaleçam. Então, se eu penso que é muito importante que nós, sejamos, atentos sobre isso. Muitas vezes, a gente tem o bullying, né, aí, como você falou, dentro de casa.
vindo, assim, quando vem das outras crianças, a gente ainda tem a possibilidade ali de mediar, por exemplo, do irmão, do primo, a gente, né, media, a gente constrói. E quando isso vem de um adulto? Muitas vezes, nós adultos responsáveis, a gente fica sem ação, e a gente não defende, e a gente não protege a nossa criança. Uhum. Então, a importância de nós cuidarmos para que a nossa criança se sinta, sim, segura e protegida, cercada de relações saudáveis. E eu vivenciei isso de uma situação onde toda vez um adulto do nosso meio agia, né, com o meu mais velho de uma forma agressiva e que me incomodava. Nas primeiras vezes eu olhava aquilo e eu ficava tão incomodada, eu me sentia tão agredida e eu pensava, eu vou afastar meu filho dessa relação. Mas eu ficava sem ação, sabe? Até o dia que eu falei assim, isso não vai acontecer mais. Então, na frente, quando esse adulto falou, eu já virei e falei assim, não, não é assim. E não vai tratar mais o meu filho dessa forma. Naquele dia eu vi os olhinhos dele até brilharem, do tipo assim, opa, minha mãe me viu, né? E eu já tinha visto, mas eu não sabia como agir. Então a Uhum. importância da gente cuidar para que esses nomezinhos, né? Que nem a gente estava. A gente, infelizmente, ainda vê muito isso. Ah, é o dentuço, é o gordinho, é o magrelo, a perna de pau, né? É o Cabeção, cabeção. isso, então assim, isso não é respeitoso. Ah, isso é comum? Infelizmente, às vezes é, mas isso não é respeitoso. Isso não ajuda as nossas crianças, os nossos adolescentes num processo de desenvolvimento de autoestima, de criação, de amor próprio, né? E fortalecimento da sua autoimagem de uma forma que eles se sintam confiantes, de uma forma segura. Toda vez aquilo lá que falaram para eles vai ficar, mas será mesmo que minha orelha não é de abano? Será mesmo que meu nariz não é grande demais? Ah, mas será que minha cabeça é maior que a dos outros? Então, assim, eu garanto que quem estiver ouvindo a gente ouviu alguma coisa na infância, É. vestida de uma forma inocente, de uma brincadeirinha sem graça, mas que isso marcou, porque eu posso aqui enumerar um monte que me marcou e que me atrapalhou. E eu tenho certeza que nós adultos trazemos algumas coisas assim. E a gente não precisa passar esse ciclo para frente, né? A gente pode observar e trazer isso para as nossas crianças de uma forma saudável, de uma forma cuidadosa, digamos, abre aspas, educando esses adultos que convivem com elas, né? Não permitindo que isso se perpetue ali, na nossa frente, nos nossos lares, nas nossas famílias. Porque essas críticas, rótulos e comparações, eles já virão, seja do mundo, né? Seja de nós mesmos. E que a gente possa, então, cuidar para que isso não traga o quê? Quadros de ansiedade, de depressão, né? De sintomas que vão atrapalhar no seu desenvolvimento cognitivo, emocional, no seu desenvolvimento educacional, né? Sim, quando a gente fala, né, disso, dessa preocupação, gente, porque gera consequências, né? Já tem estudos, já tem a ciência e a psicologia vem estudando muito sobre o impacto da baixa autoestima na vida adulta. Porque sabemos que a infância, a adolescência é uma construção, é um processo para a formação de adultos, né? E para a formação de adultos saudáveis, autônomos, independentes, bem resolvidos, que a gente já sabe que essa autoestima influencia na produtividade, influencia na carreira, influencia na relação dele com as pessoas, seja no meio profissional, seja no âmbito familiar. Então, toda essa preocupação, esse olhar atento que a gente deve ter com relação à baixa autoestima dos nossos filhos, é pensando na vida adulta, pensando numa vida que eles terão, numa facilidade que eles terão na vida adulta. Então, já há estudos de que a baixa autoestima pode sim contribuir para o surgimento de casos de depressão e ansiedade, não só em adultos, mas também em adolescentes. E já existem pesquisas que estão correlacionando a baixa autoestima com o uso de drogas ou qualquer produtos ilícitos, né? Drogas ilícitas, digamos assim. Então, já existe um estudo de que a grande maioria dos adolescentes que se envolvem
com drogas ilícitas na adolescência, eles têm baixa autoestima. Então, eles buscam uma autoaceitação através de uma droga ou até da bebida alcoólica, para que eles se sintam melhores com eles mesmos, né? Como se diz, aquele poder ilusório, né? De eu me sentir melhor, de eu ficar mais comunicativo, é o que a gente escuta muito dos adolescentes. Eu bebo na festa que é porque para eu ter coragem de conversar com as meninas, para eu ter coragem de ser social, porque eu sem beber, eu sem usar droga, eu não sou essa pessoa, eu não consigo ser social, eu não consigo conversar com as pessoas, então isso demonstra uma baixa autoestima. Então ele precisa de algo que mude a percepção que ele tem dele mesmo, né, gente? Porque a droga, o álcool não vai mudar a aparência dele, né? Ele não vai ficar mais bonito. O que muda é a autopercepção, a autoaceitação e a confiança. Então, isso leva, já há inúmeros indícios de que essa baixa autoestima leva a esse caminho, digamos assim. Então, por isso que a gente deve estar atento. Quando a gente fala, não negligencie, não ache que isso é normal, não ache que o adolescente vai sozinho construir essa autoestima quando ele chegar na vida adulta. O que a gente puder ajudar, de repente é um caso até de procurar terapia, né? Fazer análise, fazer terapia, para que ele seja mais leve essa autoaceitação. Né? E então a gente se volta para essa parte da conexão, né? A conexão, o olhar atento e a responsabilidade nossa enquanto pais e responsáveis. Então, se você tem uma criança em casa, né, que você possa ajudar ela nesse processo de desenvolvimento de autoestima, de fortalecimento, né, da criança que ela é. Uma coisa muito interessante que eu vi esses dias era sobre a gente fortalecer, né, atributos, qualidades das nossas crianças, potencializar, digamos, até mesmo quando elas estão dormindo. E eu achei isso super interessante, porque também tem estudos, né, que trazem o quanto o nosso nível de consciência ali muda, e a gente vai gravar aquilo ali, continua assimilando aquilo ali. E eu experimentei isso alguns dias, algumas vezes, e achei que foi uma sensação muito interessante para mim, enquanto mãe, parar um pouquinho, analisar, pensar assim: "O que que eu vou falar para ele? O que que eu quero dizer, né, que eles são?". Então, assim, que a gente possa analisar um pouquinho como são as nossas crianças, não nesse nível, né, maravilhoso de mães, pais que nós somos, de que achamos que eles são lindos e maravilhosos, mas de realmente, né, como nós podemos auxiliá-los a fortalecer isso, e se nós temos um adolescente em casa, né, nos sensibilizarmos que esse momento de transformações tão diversas, né, eles não são mais aquelas crianças de ontem, e eles precisam de empatia, de cuidado e de muito carinho nosso, para que a gente possa auxiliá-los a entender, a compreender, reconhecer, né, que por trás de tantas mudanças, né, ainda tem uma essência ali da criança que eles eram, né, em geral autoconfiante, com muito autoamor, e que eles possam resgatar um pouquinho disso ou realmente construir. Bom, gente, hoje a gente alongou um pouquinho mais, né? Ficou bem longo o episódio. O assunto é muito interessante. Então, coloquem aí para nós nos comentários qual é a sua percepção disso, né? Como que é essa sua relação também com a autoestima, porque a autoestima dos pais também interfere na autoestima das crianças, né? Esse já é um assunto para um outro episódio, porque isso vai longe, a gente estica aqui que vai longe esse outro assunto. Mas obrigada por estarem conosco mais uma vez e até o próximo. Até o próximo.